Graça e paz, sejam bem-vindos para mais um dia de oração, mais um dia de clamor, de busca. Daqui a pouco mais nós estaremos juntos intercedendo em nome de Jesus, colocando diante de Deus a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, entrando naquele combate espiritual pelos nossos. É isso que a palavra de Deus tem nos orientado, né? Nós sabemos que a luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, as hostes espirituais da maldade, os príncipes das trevas, citados ali pela palavra do Senhor. A palavra também nos orienta a nos revestir da armadura, a nos fortalecer no Senhor, na força do seu poder. E daqui a pouco nós estaremos nesse combate em nome do Senhor Jesus. Bom, antes, é claro, de orar, de entrar na batalha espiritual, de interceder, eu quero, juntamente com você, colocar diante de Deus essa transmissão e pedir ao Senhor que tome a frente, né, que nos conduza, porque sem Ele a gente não pode nada. Precisamos do Senhor, do seu auxílio, da sua proteção, da sua direção. Então eu convido você a orar comigo, invocando aí o Senhor, entregando nas mãos dele, tá bom? Se possível, feche os olhos, vamos juntos falar com o Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu venho à tua presença em oração neste momento, com todas as pessoas que estão conectadas conosco, para juntos pedirmos ao Senhor, Pai, direção, proteção, sabedoria, porque nós não sabemos orar como convém. Reconhecemos que sozinhos nós não conseguiremos, Pai. Somos dependentes do Senhor e pedimos o teu auxílio em nome de Jesus. Confessamos a Ti os nossos pecados, pois reconhecemos, Pai, as nossas falhas e reconhecemos a nossa indignidade. E pedimos ao Senhor misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Conduza-nos para a glória do Teu santo nome. Nós colocamos este momento nas Tuas mãos e que tudo seja para o Teu louvor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Certamente estamos diante de Deus, eu sei que Ele está atento às nossas orações. Quero pedir a você que já está conectado para compartilhar o link com as pessoas que precisam de oração. São muitas as pessoas que precisam de oração. E eu tenho certeza que algumas dessas pessoas procurou você para falar de um momento difícil, para falar de uma luta. Então mande para essa pessoa o link, tá bom? E mande também para as pessoas de oração, intercessores. Aquela pessoa que você sabe que é uma pessoa de oração, para que ela nos ajude também em oração, em nome do Senhor Jesus. Quero também pedir a você que deixe o like ele ajuda na relevância do conteúdo. A cada like o YouTube vai recomendar esse vídeo para mais 5 pessoas. Então vamos fazer essa corrente do bem. Se inscreva no canal, caso você ainda não é inscrito, e à medida que o canal também cresce, né, nos inscritos, aumenta também a relevância do canal. Então, para que o canal possa continuar avançando, eu peço a você esse apoio no nome do Senhor Jesus, tá bom? Bom, hoje eu não estarei lendo os comentários como de costumes, porque como a maioria de vocês sabe, terça-feira geralmente nós gravamos a intercessão na segunda-feira. A gente transmite na segunda-feira ao vivo e depois, logo depois, a gente faz a gravação da intercessão de terça-feira, por conta de um culto que eu faço às 7 horas da manhã, ali na Marmoraria Alternativa. Inclusive, um abraço, né, para o Sidney, mais conhecido como Broa, né, um abraço ali para toda a equipe, uma equipe maravilhosa. O Sidney ali com a equipe, a Marmoraria Alternativa faz um trabalho de excelência, é uma das melhores marmorarias que tem na cidade de Campos. Inclusive, eu indico, porque conheço ali a idoneidade, conheço o esforço, o trabalho, a dedicação e a honestidade ali, né, do Sidney e da sua equipe. Então, inclusive, é um dos melhores preços que tem na cidade, por isso que eu indico. Daqui a pouco mais eu estarei indo para lá, né, para poder participar desse culto. A gente reúne ali os funcionários e compartilha uma palavra. Você vê, né, que ele abre ali o espaço da empresa dele, ele cede um horário que os funcionários deveriam estar trabalhando para dar a eles a oportunidade de ouvir a palavra. É por livre e espontânea vontade, não é nada forçado, né? Ele não obriga ninguém a participar, e por isso que ele cede o horário de trabalho. Isso é feito também na Grafibel, eu faço também às quintas-feiras na Grafibel, da mesma forma ali a Grafibel também cede um horário de trabalho, que os funcionários deveriam estar trabalhando, para, por livre e espontânea vontade, participarem do culto e ali ouvirem a palavra de Deus, como também lá no posto, reúno a família lá no posto, enfim. E assim nós prosseguimos fazendo a obra de Deus. Tá bom, meus irmãos? Bom,
Eu já vou entrar aqui na palavra de Deus, e como o culto é gravado, mas também ele é objetivo, ou melhor, a intercessão é gravada, mas também é objetiva, porque, como eu disse, a gente grava na segunda, logo depois da intercessão que tem de manhã, mas logo depois tem um culto também às 9 horas da manhã, e por isso que a gente também acaba sendo um pouco mais objetivo na terça-feira também, tá bom? Nós estamos em Atos dos Apóstolos, o capítulo 12, nós começamos a esmiuçar ontem essa mensagem que foi pregada na quarta-feira passada. Aqui Lucas, ele está registrando uma perseguição que a igreja sofreu por parte de Herodes. A igreja estava começando, ainda era muito nova, e ela foi muito perseguida, e estrategicamente Satanás usa Herodes para vir contra a igreja. Ele começa a maltratar algumas pessoas, começa a criar situações, mata Tiago à espada e prende Pedro. Tudo isso faz parte do plano do inimigo, né? Porque ele quer gerar situações e afastar as pessoas da presença de Deus, né? Pensa comigo, é claro que aqui em Atos 12, literalmente aconteceu o que eu citei aqui. As pessoas foram maltratadas, Tiago foi morto e Pedro foi preso. Mas isso acontece na igreja, não literalmente, né, no sentido figurado. As pessoas muitas vezes são maltratadas na igreja, e às vezes maltratadas até por pastores, por obreiros, né, por levitas, por diáconos, presbíteros, pessoas que fazem a obra de Deus, que às vezes por falta de entendimento, por falta de sabedoria, ou às vezes por não estar num bom dia, acaba se deixando levar e acaba falando coisas que não deve, tratando pessoas de uma forma errada, e isso é uma estratégia. Em alguns casos, são pessoas até que são plantadas pelo inimigo dentro da igreja, na obra de Deus, para maltratar outras pessoas, justamente para afastá-las do caminho de Deus, como Herodes maltratou, né, a igreja. Uma pessoa que é maltratada na igreja, ela não volta. Imagina, uma pessoa que vem convidada por um amigo, convidada por um parente, e no dia que ela chega na igreja, alguém distrata, trata com indiferença, essa pessoa não vai querer voltar. E ela pode até ter uma impressão errada da igreja e principalmente de Jesus, né? Herodes não parou, ele matou Tiago, literalmente, ele matou Tiago à espada. Mas o inimigo também tem matado muitas pessoas, espiritualmente falando, através do pecado, através de situações que ocorrem. Quantas pessoas estão mortas dentro da igreja, espiritualmente falando? Elas estão mortas, elas já não se desenvolvem mais, já não têm mais comunhão com Deus, já não sentem mais a presença de Deus. Herodes não parou, ele prendeu Pedro. Pedro era o líder da igreja. E havia uma estratégia, né, do inimigo em prender a Pedro. Pedro tinha um chamado, tinha um potencial, tinha uma missão, tinha uma unção sobre a vida dele. Prender a Pedro era prender o seu potencial, era impedir a sua unção de fluir, impedir o seu chamado de ser concluído, né? De completar a sua missão. E é isso que o inimigo faz. O diabo hoje também tem prendido muitas pessoas que, como Pedro, têm uma missão. Como Pedro tem um chamado. Tem pessoas presas em relacionamentos sem futuro, tem pessoas presas em vícios, né? Até citei ontem vício de jogos, que infelizmente tem muita gente, mas muita gente mesmo, presas em jogos, em vícios de jogos online, tigrinho, essas bets que tem, e perdendo o que pode e o que não pode perder, endividadas. Tem pessoas presas a um sentimento de mágoa, de rancor, de tristeza, enfim. Satanás tem usado situações para prender pessoas, e como uma estratégia, né? Aquela pessoa que talvez você conheça e que você diga assim, não, essa pessoa não tem mais jeito, né? Está presa em um vício, cocaína, maconha. Muitas dessas pessoas têm um chamado de Deus, têm uma missão, e o diabo está usando essa situação para prendê-la. Bom, mas o que a igreja fez quando Pedro foi preso? É disso que eu quero falar com vocês hoje. No versículo 5 diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pedro era guardado na prisão, ele estava na prisão, aprisionado, mas a igreja estava fazendo contínua oração por ele a Deus. Apesar de Pedro estar na prisão, a igreja começou a orar, a igreja começou a interceder, a igreja começou a clamar por Pedro, a lutar por ele. Irmãos, e é isso que a igreja precisa fazer. Essa é a nossa função, esse é o nosso objetivo, clamar ao Senhor.
O nosso objetivo, a nossa função, não é julgar a pessoa, não é apontar os erros, os defeitos da pessoa, mas é entrar num combate espiritual. Orar é você lutar, né, com as armas certas por aquela pessoa. A Bíblia fala que nós não temos que lutar contra carne e sangue, como eu citei ainda há pouco no início da transmissão. Para você lutar de forma correta, você tem que entrar em oração. Você tem que se posicionar em oração. Não adianta você debater, não adianta você discutir. E tem pessoas assim, briga, discute, bota o filho, a filha para fora de casa, diz que não vai mais falar com a pessoa. Não, querido, não é assim que você vai mudar essa situação. Mas você tem que orar, entrar diante de Deus, combater o bom combate, né? Se posicionar espiritualmente para que essa situação venha cair por terra, para que este mal que veio contra esta pessoa pela qual você está orando, venha a ser desfeito. E é importante isso. Olha que interessante, há um peso quando a igreja ora. Irmãos, a Bíblia nos incentiva a orar, né? Jesus ele fala em Mateus capítulo 6, quando ele nos ensina ali a oração do Pai Nosso, ele diz para entrar no nosso aposento, fechar a porta e ali falar ao Pai em secreto, e o Pai em secreto que nos vê vai nos recompensar. Jesus está falando daquela oração individual, pessoal, entre você e Deus. Mas aqui em Atos 12, está falando da oração da igreja, está falando da oração coletiva, quando o povo de Deus se reúne para orar. Irmão, há um peso nisso, porque tem pessoas, não preciso ir na igreja para orar. Meu irmão, você está enganado. A Bíblia nos faz entender que há um peso quando o povo de Deus se reúne. Inclusive, Jesus ele diz o seguinte, é quando dois concordam em uma só coisa, que pedirem, que o Pai vai fazer. E quando nós estamos na igreja, em um propósito de oração, nós estamos em concordância, e tem um peso quando a igreja se reúne para orar, quando a igreja se junta para lutar em oração por uma causa específica. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, a Bíblia nos mostra a resposta de Deus a Salomão, depois que Salomão ele consagrou o templo. Ele consagrou o templo, assim, construiu o templo, né? Depois consagrou, e ali quando ele estava consagrando, ele disse, Senhor, quando peste, fome, quando mal, em outras palavras, vier contra o teu povo vai se reunir nessa casa, né, o templo, que era a casa de oração, e vai buscar o Senhor. Quando o teu povo te buscar, ouve o teu povo. Aí Deus responde, 2 Crônicas 7,14. Deus diz assim, ó, se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos maus caminhos, eu ouvirei dos céus a oração do meu povo. Eu vou perdoar o pecado do meu povo e vou sarar a sua terra. Irmãos, aqui há uma promessa de Deus para o seu povo. Há uma promessa de Deus para o povo dele, quando o povo se reúne em oração, quando o povo se junta para orar, para lutar. Irmãos, a oração é muito importante. É através da oração que nós movemos o reino espiritual. É através da oração que a igreja avança. É através da oração que a igreja vence suas batalhas, vence seus obstáculos, rompe os seus obstáculos. A oração é você unir o trono de Deus, irmãos, ao altar, à igreja. Quando nós oramos, quando estamos em oração, nós estamos em audiência com o Rei dos Reis, o Juiz dos Juízes, o Médico dos Médicos, ao Deus Todo-Poderoso. Quando nós entramos em oração, queridos, nós estamos numa batalha, em um combate, e é importante que você entenda o peso que há na oração da igreja. A igreja se reuniu. Pedro estava preso e, consequentemente, seria morto. Ele seria apresentado depois da Páscoa, seria julgado e teria o mesmo destino que Tiago. Mas a igreja começou a orar. E o que acontece quando a igreja ora? Irmãos, o texto nos fala de pelo menos 4 coisas que acontecem quando a igreja ora. O versículo 7 diz assim, ó, e eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu a luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo, levanta-te depressa, e caíram das mãos cadeias.
Irmãos, quando a igreja ora, pelo menos 4 coisas acontecem por causa da sua oração, por causa do clamor da igreja. E durante a semana nós vamos estar falando um pouco mais sobre isso. Agora nós vamos orar, vamos clamar, vamos falar com Deus, vamos colocar diante de Deus a nossa vida, o nosso coração, e eu creio na resposta do Senhor. Então, se possível, feche os seus olhos, liga o pensamento no Senhor e vamos clamar agora. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu venho à Tua presença em oração, com todas as pessoas que estão conectadas conosco, Senhor. O Senhor sabe exatamente a situação que cada um tem vivido, tem enfrentado. Tem gente orando conosco que ela está nessa condição, na mesma condição que Pedro. Está presa, não literalmente, mas presa por um vício, presa por um sentimento, presa por um problema. Tem gente orando com a gente que não é ela que está presa, mas é o filho, é a filha, é o marido, é a esposa, é um parente, um ente querido. E ela se posiciona, meu Deus, para orar, porque nós entendemos que só o Senhor é quem pode mudar essa situação. Só o Senhor é quem pode verdadeiramente libertar esta pessoa, meu Pai, que se encontra algemada espiritualmente. Ah, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor se manifestou na prisão, aonde Pedro estava. E o Senhor pode se manifestar, meu Deus, aonde esta pessoa está presa. O Senhor pode se manifestar na boca de fumo, aonde esta pessoa vai para comprar drogas. O Senhor pode se manifestar dentro deste quarto, aonde esta pessoa está numa cama deprimida, Senhor, presa por uma depressão, por uma síndrome do pânico. Pai, eu não sei as algemas que o inimigo tenha usado para aprisionar esta pessoa, mas eu sei que o Senhor é poderoso para quebrar essas algemas. Eu sei que o Senhor é poderoso para abrir a porta desta prisão. Eu sei que o Senhor é poderoso para libertar esta pessoa desta influência maligna, deste mal. Então eu oro pedindo em nome de Jesus, Senhor, estenda as tuas mãos agora, Pai, sobre esta pessoa, sobre esta casa, sobre esta família, e manifesta o teu poder. Repreenda, Senhor, esse espírito do vício que está aprisionando esta pessoa na bebida, que está aprisionando esta pessoa na cocaína, aprisionando na maconha, no crack, na jogatina. Meu Pai, seja qual for o espírito maligno que aprisiona esta pessoa, seja qual for do Senhor Jesus, eu repreendo esse espírito maligno e eu falo a você, espírito imundo, sai desta pessoa, sai dessa casa, tire as mãos dele, tire as mãos dela. Você que está aprisionando esta pessoa na doença, na enfermidade, aprisionando esta pessoa na dívida, na miséria, aprisionando esta pessoa no vício, sai daí agora, em nome de Jesus. Eu ordeno que você bata em retirada, vai embora da vida dele, vai embora da vida dela, vai embora do caminho dele, vai embora do caminho dela. Sai daí, espírito maligno, sai desta pessoa, espírito de maldição, espírito de opressão, espírito de perturbação, sai, você que não deixa essa pessoa ser livre, você está impedindo essa pessoa de avançar, está impedindo essa pessoa de cumprir a missão, cumprir o chamado, o propósito. Sai agora, todo mal em nome de Jesus, vai embora em nome de Jesus Cristo. Pai querido, os céus passam, a terra passa, mas não a tua palavra. E o Senhor, Pai, vigia sobre a tua palavra para cumpri-la. E é por isso que nós oramos com base na tua palavra, pedindo a libertação desta pessoa, pedindo, meu Deus, a restauração, a transformação. Tira, Senhor, esta pessoa da prisão, para que ela louve o teu nome, Senhor. Muda, meu Deus, este quadro, essa situação. Senhor, eu também oro, apresentando cada pedido postado no chat, cada pedido entregue, Senhor, na igreja, os pedidos que estão, Senhor, no grupo do WhatsApp,
as pessoas que os nomes se encontram no caderno de oração. Meu Deus, manifesta o teu poder para abençoar, transformar, libertar, restaurar, curar, salvar, em nome de Jesus. Senhor, oramos pela nação, nós colocamos o Brasil diante do Senhor, os governantes, toda a autoridade constituída. Nós oramos, meu Deus, pelas demais nações. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor também tome as demais nações, os governantes, meu Deus, as autoridades constituídas. Pai, manifesta a tua presença, a tua glória. Senhor, levante a igreja com autoridade, com poder, para avançar no Evangelho, para anunciar o ano aceitável do Senhor, Pai. Senhor, desperta a igreja em nome de Jesus. Nós colocamos, Senhor, todas estas coisas diante do Senhor, porque cremos, Senhor, na tua vontade, cremos na tua palavra e na certeza de que o Senhor ouviu a nossa oração. Nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, por nos ouvir, por nos atender. Ao Senhor damos a honra, damos a glória, damos o louvor, hoje, amanhã e sempre. E você que crê e concorda, diga amém e graças a Deus. Amém? É isso, queridos, com certeza nós estamos abençoados e nos resta agora crer e confessar o que a palavra do Senhor tem dito, tá bom? Guarde no seu coração, medita nessa palavra que você ouviu e avance em nome de Jesus. Não esqueça também de ler o Maná, tá bom? Nós estamos nessa jornada de busca pela presença do Senhor. A cada dia nós temos uma mensagem, um versículo, com uma mensagem para alimentar o seu espírito, fortalecer a sua alma. Essa mensagem é sempre entregue no domingo na igreja, para que durante a semana você possa ler e buscar a face do Senhor, tá bom? Eu fico por aqui, que o Espírito Santo continue te abençoando, te fortalecendo, e amanhã nós estaremos juntos a partir das 7 horas da manhã. Um forte abraço para vocês, fiquem na paz do Senhor, ótima semana e até amanhã, se Deus quiser.